Até agora não podemos saber se que haja ouro nem prata, nem coisa alguma de metal ou ferro, nem lhe o vimos. Porém, a terra em si é de muito bons ares, assim frios e temperados como os de entre ouro e entre Douro e Minho. Porque neste tempo de agora, agora os achamos como os de lá. As águas são muitas, infindas, e em tal maneira é graciosa que, querendo-a aproveitar, dar-se-á nela tudo por bem das águas que tenho. Porém, o melhor fruto que nela se pode fazer, me parece que será salvar essa gente. E esta deve ser a principal semente que Vossa Alteza em ela deve lançar. Imagina que você está em São Paulo, certo? Você vai sair de São Paulo e vai para Belém. Só que você vai para Belém a pé, certo? E a sua comida vai ser um pedaço de pão seco e água. E quando acabar, você vai ter que dar o seu jeito para conseguir mais comida e água. Foi isso, é basicamente isso o que aconteceu durante as grandes navegações. Veja bem, hoje, dia 22, comemora-se 519 anos da descoberta do Brasil. Isso aí todo mundo sabe, vai sair em todos os cantos. Mas o que não se fala a respeito disso foi o grande esforço que aqueles navegadores tiveram que fazer para chegar aqui e o tamanho do impacto que isso tem sobre toda a humanidade no exato momento em que eles se encontram. Porque os índios, eles viviam, sei lá, no paleolítico, no neolítico, enfim. Eles viviam como homens das cavernas, basicamente. Os índios do Brasil. Os índios tupiniquins. E não só os tupiniquins, mas como das outras tribos também. E os portugueses já tinham arma de fogo, enfim, já era considerado o homem moderno. Eles tinham muitas inovações tecnológicas, enfim, eles tinham a metalurgia, a agricultura, a arquitetura, a escrita, a matemática, a filosofia. Tudo o que um homem moderno da época, europeu, tinha. No exato momento em que eles se cruzam, no momento em que eles se encontram, todo um cosmos de tecnologias, de avanços, é incorporado a uma civilização que estava alheia a tudo isso. O tamanho do sacrifício que foi feito para que esse exato momento, em que inclusive é descrito aqui pelo Pero Vaz de Caminha, todo o sacrifício que foi feito para que esse momento chegasse, poucas pessoas contam. Principalmente aqui no Brasil, que existe um certo rancor, um rancor anti-europeu, entendeu? Pessoas que agem como se nós ainda fôssemos aqueles índios e que esses portugueses, esses europeus que chegaram aqui, pegavam as nossas coisas e iam embora. E eles agem como se não fossem descendentes daquelas pessoas que vieram e ficaram. Ou seja, se você é Silva, Souza, Santos, qualquer nome desse bem comum, você não é um coitado que vieram roubar você. Você é parte disso. A exploração, tanto agrícola, quanto de terra, quanto do pau-brasil, do ouro, é isso aqui. É isso aqui na frente de todo uma criação e a formação de um país. Porque durante o século XIX, enquanto as nações da América Espanhola estavam se destruindo em guerras, em destruição e briga, em país que nasceu ontem, que já está em guerra com outro país que nasceu antes de ontem, o Brasil ficou inteiro.
ficou com seu território gigante inteiro. Óbvio que teve aquelas batalhas, teve movimento independentista, mas a administração portuguesa no Brasil foi feita de uma forma muito eficiente nesse sentido de manutenção do território. Óbvio que eles falharam em outras coisas, porque é humanamente impossível. Quer dizer, eu não posso nem dizer que é humanamente impossível, porque foi possível. O Brasil é a prova de que foi possível. Que é possível você, com um país que na época tinha, sei lá, 1 milhão, 2 milhões de habitantes, conseguir administrar um território que é maior que a Europa inteira. Mas é humanamente impossível você fazer isso bem. Mas, de alguma forma, eles conseguiram. Bem ou mal, eles conseguiram administrar toda essa terra que hoje é o Brasil. O que também não se fala foram quantas famílias perderam seus pais, seus filhos, seus parentes naquelas viagens que demoravam até 6 meses para poder vir aqui. Famílias inteiras que saíram de lá da Europa, que foi destruída várias vezes para tentar a vida aqui, que não conseguiram, ou que conseguiram e chegar aqui e perderam tudo, depois se reorganizaram. Isso não se fala. A historiografia que se tem hoje no Brasil e o que se fala nas escolas brasileiras, porque os portugueses eram filha da puta, porque eles roubaram o nosso pau-brasil, porque eles roubaram o nosso ouro. Que eu acho que a gente deve fazer quando se for pensar nas datas, nos aniversários do descobrimento do Brasil, existiu um povo que chegou aqui, que se interessou pela riqueza do nosso território, mas que a partir do momento que viu que aqui poderia ter uma vida melhor do que teria na Europa, criaram raízes aqui e fundaram o nosso país. Então foi uma questão basicamente colonialista. Foi uma questão, aqui havia riqueza, na Europa existia pobreza. A gente não pode tratar a Europa de antigamente como era hoje. A Europa, a maioria dos países, até os países pobres, são países bacanas assim de se viver. Mas antes não tinha isso. Então a gente não pode julgar a história do Brasil dessa forma pobre, baixa, que geralmente os professores de história tentam colocar a história do Brasil, os livros de história, o Dom João VI, comedor de coxinha, corno, gordo, fedorento. E outra questão também, não foram só os portugueses, foram os italianos, os alemães. Foi todos os povos do mundo que um dia viram que aqui teria uma possibilidade de vida melhor, e tiveram. Tanto que, se não fosse assim, eles não teriam ficado aqui, eles teriam voltado ou teriam ido embora para outros países aqui da América do Sul. É muito pobre você falar, não, porque os portugueses chegaram, levaram para o Brasil e foram embora. O que é um português? O que é um português? É o cara que nasceu lá, que foi o filho dele. Aqui, que nasceu aqui, é o quê? O neto dele aqui, que nasceu, é o quê? Então, vamos tratar a data do 22 de abril da forma que merece ser tratada. Uma data não é festiva, mas é uma data tipo, bacana. Os caras chegaram aqui, criaram o nosso país, legal, vamos dar a mão, vamos ser felizes. É isso. Obrigado.